está sendo manipulado ou manipulada? Eu sim. Muito aqui nas redes sociais. E por isso eu convidei umas pessoas especiais, algumas pessoas incríveis, para me ajudar. Gambito quer comer a minha sopa. Eu tinha começado a comer uma sopa, não vai dar tempo de terminar. Tô em casa, bem-vindos à minha casa. Meus queridos convidados estão chegando. Enquanto isso, vocês podem me contar aqui nos comentários se vocês já sentiram isso, que você foi manipulado, não era pra você fazer aquilo. Eu tenho uma praga no aplicativo do meu banco, gente, só pra exemplificar o que é um design manipulativo, que esse é o tema da nossa live. Design manipulativo. A manipulação através do design, de como aquilo é estruturado. Eu não sei qual é o banco de vocês, não vou contar qual que é o meu, o Poneiu. Não sei se vocês ouvem o Não Inviabilize. O Poneiu, o meu banco, ele inventou uma coisa. Quando você abre o aplicativo hoje, você tá lá tentando fazer uma coisa, inevitavelmente você rela num negócio e aparece lá aplicações. Você não quer fazer aquilo, mas é inevitável, porque eles colocaram o botão num lugar que necessariamente você passa o dedo ali. Isso é uma manipulação por design. Eles podem colocar esse botão onde eles quiserem, mas eles colocam ali porque eles sabem que você vai passar o dedo ali muitas vezes, porque é inevitável. Vou chamar meus convidados que eles chegaram. Então comecem a pensar em que momentos vocês foram manipulados. Vocês sentiram que o design estava manipulando vocês. O jeito que aquilo foi construído. Vou chamá-los. Ai, já chegou o Jorge. Eu sei que quando eles entram, para o som. Então eu vou tentar não falar até. Olá, Deus! Vocês vieram combinandinho? Acho que eu vou pôr um... Combinou não, mas tá combinandinho. Tá aqui, ó. Tá bonitinho! Tá mal bonito os dois aí. Opa, acho que Pablo chegou também. Peraí. Venha! Vamos aguardar Pablo. Vem, 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 vem! Que legal, gente! Eu só conheço as pessoas da internet. Fora o Jorge, que eu já encontrei ele várias vezes em vários eventos, feira de livro, né, Jorge? Tô conhecendo Daniela e Pablo pessoalmente. Ao vivo. Ao vivo. Hoje. Eu tava falando antes de vocês chegarem dessa situação do meu banco que mudou alguma coisa ali no design do aplicativo, que toda vez que eu abro o aplicativo para fazer as coisas básicas, tipo, quero fazer um Pix para alguém, quero pagar uma conta, eu relo o dedo e abro umas coisas que eu não quero, aí eu tenho que fechá-las. E fui eu que abri. Mas eu não queria abrir. Só que eles colocaram o botão num lugar que é inevitável. Toda vez eu faço isso. Vocês têm exemplos cotidianos que vocês sentem o design manipulativo? Que vocês falavam assim, ai, não acredito que eu caí nessa. Aí eu surpreendendo, eu não combino a pergunta, aí eu deixo os meus convidados assim, meu Deus, ela não falou que ela ia perguntar isso. Eu acho que o clássico, Sheili, que acho que muita gente sofreu, foi o repostar do Instagram, né? O repostar do Instagram foi um botão que surgiu totalmente do nada, muita gente não ficou sabendo, né, do que aquele botão poderia fazer com a postagem, e automaticamente pessoas tinham, né, posts que não queriam que estivessem nos seus perfis. E mais recentemente teve o Instance, né? Não sei se muitos de vocês viram aquele botãozinho que ficava num cantinho lá na DM, que normalmente era o lugar onde você usava para scrollar, para ver outras conversas, e do nada você abria um instante e tirava uma foto sua totalmente sem pose, sem nada, e ia para todo mundo ver. Essa do repost eu caí. Uma pessoa tinha feito um vídeo horrível, as pessoas mandaram pra mim falando que absurdo. Falei, realmente é um absurdo. Mas por que você repostou? Eu falei, eu não repostei. Não, você repostou, tá lá. Eu falei, gente, eu não repostei isso. Alguém me ensina como é que desfaz. Eu tive que entrar com um amigo meu online pra ele me mostrar o que eu tinha feito pra eu conseguir desfazer, porque eu nem sabia que eu tinha feito. Tem razão. Aquele que eu sou mais vítima, pra mim, ainda é a rolagem infinita do feed. Que é, a gente esquece que tem decisões por trás de como essas tecnologias funcionam. É uma decisão de design. Se por acaso o conteúdo que foi postado por pessoas que eu sigo ou o conteúdo pelo qual eu manifestei meu interesse ativamente acabasse, eu não ia perceber que eu passei 40, 50 minutos, 1 hora rolando feed sem perceber o que eu tô fazendo. E eu volta e meia sou pega por essa característica das redes sociais, que é uma tendência de design manipulativo muito, acho que muito clara, assim, né? Que
A verdade a gente acaba não percebendo no dia a dia, mas que tem uma decisão de design muito intencional por trás. Quem já caiu nesse design manipulativo junto com a Daniela, para ela não se sentir sozinha, coloca uma mãozinha nos comentários. Se você já ficou rolando o Acho seu que feed todos. infinitamente, era para ficar 5 minutos, você só queria ver umas coisinhas, você queria distrair a mente, você pensa, não, 5 minutinhos aqui, só que aí quando você viu, passou meia hora. Podem colocar uma Todos. mãozinha que a gente vai saber que não estamos sós. E você, Jorge? Ó, a minha é mais específica e mais simples. Eu uso muito Spotify, várias vezes ao dia, para ouvir podcast, para ouvir música. E há alguns meses o Spotify mudou 2 botões de lugar. O botão do canto, mais à direita, ele era um botão para você acessar as músicas curtidas, o que você, sei lá, suas informações mais pessoais, playlists que você criou já. Aí ele mudou de lugar, ele inverteu, ele colocou lá pro canto a criação de uma nova playlist. Então ele condiciona você, toda vez que você vai na memória motora, que é aquela memória do botãozinho ali que tá na sua cabeça, do canto, você não vai acessar, sei lá, as músicas mais curtidas ou alguma coisa que você já salvou. Você é condicionado a criar uma playlist nova, que ele quer que você coloque conteúdo naquela plataforma. Então, esse aí é um que me incomoda. Porque eu vou lá, clico e caramba, não é esse aqui, é o do lado. Então, é uma intencionalidade para você nutrir aquela plataforma com conteúdo e fazer com que ela cresça, né? Quando você traz E a conteúdo de gente formação, ela acaba cresce. não percebendo. Aqui no Instagram aconteceu uma coisa esses tempos. Eu ainda não entendi exatamente o que aconteceu, mas eu vejo muito mais dos vídeos sugeridos para você do que eu vi. Antes eu nunca via essa aba de sugeridos para você, porque eu tinha que entrar, acho, nela. E agora, de algum jeito, ela pula na minha frente. Eu ainda nem consegui entender o que é que aconteceu. Se alguém souber, até me conta. Porque raramente eu ia nesses sugeridos para você. E agora ele tá o tempo inteiro me oferecendo coisas. Aliás, gente, uma seguidora me mandou um print que eu mandei direto para a Polícia Federal, porque ele sugeriu para essa seguidora, uma mãe que faz conteúdo de maternidade, apareceu esses sugeridos para você e tinha ali um homem se masturbando. A imagem foi sugerido, não só estava ali um conteúdo completamente ilegal, como foi sugerido para ela. E quando você entrava no perfil dessa pessoa, não tinha nada, mas os stories eram apenas essa pessoa com tudo à mostra ali, as partes íntimas, e essa mãe mandou pra mim e disse: olha o que o Instagram me sugeriu. Gente, se ele sugere isso pra ela, quem diz que ele não tá sugerindo isso pra qualquer criança e adolescente que tá aqui, né? É que eu lembrei disso agora. Eu prefiro. Infelizmente, teve um levantamento recente do repórter Pedro Teixeira na Folha de São Paulo, que recomenda a leitura de acho que uma semana atrás, a segunda-feira anterior, em que canais, usuários que tinham postagens com imagens de pornografia e com imagens de conteúdo sexual sobreposto, né? Então, com dificuldade para que as IAs consigam reconhecer esse tipo de conteúdo por conta da sobreposição de diferentes imagens, estava sendo recomendado, inclusive, para perfis que tinham sido cadastrados como de contas menores de 16 anos. E era Então, exatamente isso, ficava atrás de uma janela, assim, era uma exato. sobreposição. Exatamente isso que você está Que isso é uma descrevendo. coisa que mascara um pouco como as plataformas têm investido cada vez menos em moderação humana e estão colocando muito dos seus recursos hoje pela moderação feita por inteligência artificial, assim como a recomendação feita por algoritmos, tudo pode causar aí um grande falso positivo, e uma das formas de enganar esses sistemas de moderação é por meio da sobreposição das imagens. Então, tem alguns criadores de conteúdo que, para poder embutir imagens pornográficas ali nos seus perfis, fazem essa sobreposição. Isso borra um pouco a leitura de padrões de pixels que a tecnologia normalmente faz. Agora, é muito grave que esse conteúdo esteja sendo recomendado para menores, né? O próprio Instagram abre a possibilidade de você criar uma conta para um menor de 16 anos e quebra esse compromisso com pais e mães responsáveis, recomendando conteúdo não apropriado, que inclusive conteúdo que está fora das regras de uso da plataforma em geral, mas ainda mais Sim. grave que ele seja recomendado para menores de 16 anos, mostrando aí, né, a falta de investimento em tecnologias mais eficientes para fazer esse controle. Vocês já viram por que eu amo a Daniela, né? Porque ela é tipo, você parece, Daniela, minha, sabe aquela consciência? Eu adoro você, eu adoro o Ctrl Z, a gente já vai falar mais disso. Eu só quero começar um pouquinho mais devagar, porque eu já quero discutir as Big Techs, porque eu sei que é um conteúdo que a minha audiência não conhece. Que é algo sobre o qual poucas pessoas falam, de design manipulativo. Vocês já estão começando a entender, né, gente? O design de uma coisa, ele não precisa nem ser só o posicionamento dos botões. É que aqui na internet, nós vamos começar falando disso, mas eu fiquei lembrando quando você quer cancelar uma coisa que você comprou, uma linha de telefone.
Comprar a linha de telefone é fácil. Cancelar a linha de telefone, agora por causa de várias regras, é um pouco mais fácil. Mas antigamente as pessoas te enrolavam, faziam uma ligação cair, passava para 10 pessoas. Isso é um design de serviço. É um serviço que tem um design que dificulta eu sair de lá. Ele quer me fazer permanecer ali. E é um pouco, trazendo, né, para a nossa realidade, para uma coisa que é mais cotidiana, que eu sei que os mais velhos aqui lembram, que os jovens não ficam falando com as empresas de telefone, para a gente trazer para a nossa realidade. George, vou começar com você, meu muso da manipulação. O que você vê que é mais comum que a gente está todo dia convivendo com essa manipulação e às vezes nem percebe nos teus estudos aí? Shelly, eu vou só quebrar um pouquinho a regra e vou fazer um comentário que eu estava aqui com a vontade de fazer em cima do comentário que a Dani fez agora há pouco. Porque ela comentou super bem que a moderação está enfraquecida, eu concordo completamente, mas eu botaria um detalhezinho a mais, que é o seguinte: a moderação de conteúdo, que é a maneira como as empresas evitam, em tese, que a gente tenha só convívio com conteúdo tóxico aqui. Ela intencionalmente está mais fraca. Então acho que a Dani falou sobre isso basicamente, mas eu queria só reforçar que também tem uma intencionalidade das empresas de plataformas, das empresas que constroem plataformas, podem ser essas daqui onde a gente está agora de mídia social, podem ser as de jogos, podem ser as de bets, que esse conteúdo nocivo circule com mais facilidade. Então, às vezes, é um conteúdo nocivo que circula com mais facilidade porque ele é mais clicável, compartilhável. Então, o conteúdo sexual, ele tem mais apelo. O conteúdo de publicidade, ele tem mais apelo. Então, elas afrouxam as regras de moderação, deixam as equipes mais fracas, deixam os algoritmos deixarem passar muita coisa também por intenção. Então, foi muito massa essa combinação, a visão técnica que a Dani trouxe. Eu queria só botar esse adendo, que é um pouco de intencionalidade e estratégia das empresas. Ai, mas então espera. Então você vai esperar. Então nós vamos falar disso. Então eu já vou dar um exemplo que eu falei outro dia no Stories. Porque eu estava numa reunião e tinha uma pessoa representando o YouTube. E aí eu fui lá falar por que a gente não consegue saber para que idade é um canal do YouTube. Que as mães me escrevem: Sheili, para que idade é esse canal? Esse canal fala que é infantil. Só que aí eu fui olhar o canal, tinha um conteúdo muito violento para uma criança de 5, de 6, de 7. Mas para uma criança de 12, de 11, eu acho que tudo bem, porque eram os bonequinhos, um correndo atrás do outro. Não é legal para uma criança muito pequenininha, mas para uma maior, sim. E aí eu perguntei para a moça do YouTube, eu falei: e aí, por que não tem uma classificação lá na capa do canal, que o pai consiga olhar e saber para que idade que é? Eu também não consegui descobrir. Ela falou: a gente não pode classificar. Eu falei: por que se existe uma classificação indicativa internacional? Se Netflix classifica, se os aplicativos todos classificam, por que vocês não podem? Porque só o governo que faz, porque não dá. Porque nós temos não sei quantas mil horas de conteúdo que sobe por minuto. Aí eu falei assim: peraí, vamos lá, raciocina comigo, gente linda que me acompanha aqui, meus convidados. O meu produto é tão bom que eu não consigo deixar ele seguro. Antigamente a gente falava: é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Ou seja, tem muita qualidade porque sai muito, ou sai muito porque tem muita qualidade? O que ela tá me dizendo é: o meu produto é tão usado que eu não consigo garantir nada, porque as pessoas usam demais, então eu não posso deixar ele seguro. Não faz sentido nenhuma afirmação. Aí eu fiquei dando sugestão, eu falei: bota um forms lá, que a pessoa, o criador de conteúdo, preenche e já sai ele tem isso, tem aquilo, não tem, já sai um selo direto no canal. Ela falou: poderia ser. Eu falei: gente, é impossível que não possa ser mais seguro. Então, não faz sentido. É uma picaretagem das plataformas. Por isso que eu te chamei, Dani. Eu falei: Dani é que vai falar das picaretagens, porque isso não faz sentido. Dizer que não pode colocar moderação humana porque é muito. Então é muito, então eu não vou cuidar. Então é muito, então eu não vou controlar. Então é muito, então pode ser inseguro, porque é muito. Como que uma empresa... Imaginem que é uma empresa de biscoito, gente. E o biscoito chega murcho na sua casa. Ou chega com carucho na sua casa, com bicho. Ela fala: desculpa, é porque é muito. Não consigo controlar, é muito. Vende muito, então eu não consigo fazer com que chegue. Não tem sentido, gente. Eu fico... Não dá. Sheili, vou colocar só um adendo, que é o seguinte: se essas empresas são as principais do mundo do ponto de vista de tecnologia, e talvez as principais do mundo em comparação a diversas outras, elas têm acesso ao melhor em termos de inovação, de técnica, de equipes, de regulação, né, conformidade dentro da empresa, regras de qualidade. É muito pouco provável, eu diria que é praticamente improvável que elas não tenham conhecimento ou tecnologia suficiente, ou equipe, ou dinheiro para fazer alguma coisa acontecer de forma redonda. Então elas têm sim condição de ter uma moderação humana, efetiva, uma moderação automática com algoritmos ali de IA, efetiva, bem feita. Então é falta de interesse. A gente pode, sem ser sensacionalista, afirmar isso. Meus colegas aqui me corrijam,
mas de fato é a intenção. Então a gente tem um terreno frustrante um pouco, né? Mas a regulação está aí para dar um respiro. Então a gente pode ir para onde vocês quiserem agora. A gente levanta a mão e fala. Então você quer falar um pouco do mais comum, que você vê que é mais comum? Eu te diria que a notificação. Acho que esse é o elemento assim mais comum. Ele vai estar nas plataformas de mídia social, a notificação vai estar nos educacionais, o Duolingo notifica ela toda, vai estar nas de jogos, ela vai estar nas de bets, dizendo que, sei lá, agora começou o jogo, você tem 15 minutos para postar no primeiro tempo, vai estar nas de bets. Ela vai estar talvez até nas de e-commerce, dizendo que tem uma promoção, ou nas de alimentação. Então, em todos esses tipos de plataforma, a notificação, eu acho que é um... Sabe aquele check? Ela está em todas elas. Eu acho que essa daí é mais comum, que a gente chama mais pervasiva, ela está em toda parte. E é a que mais irrita e mais efetiva. É o que faz você voltar. Caramba, tô em dívida, vou voltar, né? Não posso E ter eu acho que promoção, tem vou voltar. uma que tá muito comum e tem gente que já me pediu para falar disso, que é essa eu chamo de gamificação burra, tá, gente? Porque gamificação não é ruim. Ter uma coisa gamificada pode ser muito legal, um jogo pode ser muito legal, mas tem uma gamificação que é só ficar te dando recompensa estilo aposta. Então não é uma gamificação, é uma apostação, não sei, me deem o nome, é uma manipulação. Qualquer site entra na Shein, na Temu, você não consegue fazer a compra que você queria. A pessoa quer entrar lá porque ela quer comprar uma brusinha. Ela não consegue comprar a brusinha. Ela tem que jogar uma roleta 4 vezes antes de conseguir comprar uma brusinha. Isso também é uma manipulação? O que Pablo tá rindo? Você tentou comprar uma brusinha e não conseguia, porque você tinha que jogar uma Sheili, roleta. depois que o Jorge falou de e-commerce, eu me dei conta que talvez o design manipulativo que mais me pega são as notificações de todas essas chinesas aí que você citou o nome. É impressionante, né? E quando você entra no aplicativo, eu tenho experimentado isso, né? Toda vez que eu entro, vem um monte de notificações em sequência, porque todas as lojas que você segue daquele tal e-commerce, eles vão te mandando mensagens, olha, tem um novo cupom, tem um novo cupom, e às vezes você entra e você recebe 15 notificações de 15 empresas, e aí você perde um tempo ali vendo, e estou falando aqui da minha situação pessoal, numa dessas você acaba comprando algo que você nem precisava, né? Então tem também, alinhado a esse design manipulativo, me parece, um incentivo também que é muito natural, que é muito antigo, né? Para vender coisas para os humanos, né? Essa estratégia toda que a gente vê em Black Friday, né? De aumentar muito o valor antes da Black Friday, dizer, olha, 30% de desconto, mas na verdade o valor era o anterior, né? O valor normal e tudo mais. Isso tudo alinhado a esse design manipulativo, as notificações que me consomem, né? De todos esses apps chineses, eles de fato, né, trazem um incentivo maior para você gastar mais do que você deveria, né? Esse é talvez o que eu caia mais. E eu fiquei pensando agora que tem quase uma grosseria hoje em dia. Além de ter a mensagenzinha, ela às vezes é meio grosseira, tipo, não quero aproveitar essa oportunidade. Você tem que clicar numa frase, porque o Duolingo já foi muito criticado, porque ele dizia, o bonequinho começava a murchar, morrer, secar, né? As pessoas, meu Deus, o Duolingo tá me pressionando até esteticamente. Tipo, parecia que você não tava dando comida para um bicho que ia morrer se você não fizesse o negócio. Mas eu vi isso no iFood, vi isso no Mercado Livre. É um negócio assim, não quero prosperar. É quase, apertar o botão é quase um... Você começa a ficar umas frases horríveis, assim, Eu vi isso, pessoas. te interrompendo, na compra de uma passagem semana passada, que é o seguinte, eu já estava na parte final e tinha o seguinte, poltronas. Aí eu, sei lá, selecionei a poltrona, na sequência tinha assim, seguro. Sim ou não? Aí a opção marcada era sim, quero seguir sem segurança. Então, assim, é uma forma de constranger você, dizer assim, sim, eu quero seguir sem segurança. Então é óbvio que você vai clicar no não, né? Não, eu quero seguir seguro, né? Tem uma manipulação subjacente ali na palavra, né? Nos textos, e é constrangedor também, né? Mas funciona. Eu queria perguntar, então, agora eu vou perguntar pro Pablo. Pablo, e essa história do Spotify financiando a guerra? O Pablo faz uns clickbait bom, ele é bom, assim. A pessoa, você quer só ouvir sua musiquinha. Eu até comecei, vocês viram que quando eu anunciei a live com esse clickbait aí, você quer só... Eu usei de propósito. Eu fico falando com a delegada Lisandréia, que é uma amiga que também fala desses crimes online contra crianças e adolescentes. E ela fala, Sheili, eu faço um vídeo educativo e ninguém clica. Você viu o outro ali que eu botei um rage bait? Todo mundo sai correndo. Então eu botei o rage bait, eu copiei de você. Você só queria ouvir a sua musiquinha e de repente você está financiando a guerra. Então, que tipo de... A gente pode chamar isso só de design manipulativo ou de manipulação? Porque é uma coisa assim, você aceita um contrato, explica para mim, o que é essa história? Você aceita um contrato e não faz ideia do que você está assinando?
Pois é, acho que o nome disso é mais capitalismo, né? Acho que a questão é um pouco mais ampla. A gente está falando de empresas, né, que são gigantescas, né? Algumas dessas empresas são mais poderosas e têm mais dinheiro, né? Geram mais dinheiro, né? E circulam mais dinheiro do que muitos países, né? E, de fato, né, por serem alinhados a querer mais lucro e a tudo mais, eles vão se valer de design manipulativo para manter a pessoa lá, produzir mais conteúdo e produzir mais valor, mas também vão se valer de muitas conexões e investimentos em mil outras empresas, né? Sejam elas muito interessantes e alinhadas, né, ao que aquele aplicativo, né, vende para o usuário, ou não, que é o caso do Spotify, né? O Spotify, o CEO, o Daniel Ek, ele é um dos grandes acionistas de uma empresa que cria, né, que constrói drones que vão ser usados em guerras mundo afora, né? Essa empresa chamada Anduril, ela é muito vende muito, né, desses drones bélicos, né, usados em guerras, e eles têm capital, né, eles recebem dinheiro que vai para o bolso do Daniel Ek por conta dos nossos streams, né? Então, de certo sentido, e aí acho que Dani e o Ctrl+Z entendem muito esse cenário que a gente vive hoje, né? As Big Techs estão tão gigantescas, estão tão dentro das nossas vidas, e estão com uma sede tão grande por mais lucro e por mais domínio, que elas fazem essas relações que muitas vezes a gente não vai saber, né? A gente não vai entender como que esse dinheiro vai parar, o que esse dinheiro vai financiar no fim das contas, né? Então, indiretamente, sim, todos nós que damos play no Spotify acabamos dando um dinheirinho para o Daniel Ek, que vai escolher investir em drones que vão bombardear pessoas em guerras mundo afora, né? E isso a gente vê de outros casos, né? Esse valor, né? Esse valor que vai se espraiando por outras empresas, ele é muito difícil de fazer o tracking, né? A gente rastrear para onde esse dinheiro vai. Não à toa, as grandes investigações jornalísticas mais interessantes são esse follow the money, né? Entender para onde esse dinheiro vai, o que ele vai fomentar. Mas tem tantas outras relações também que não são necessariamente no dinheiro, que são, por exemplo, de dados, né? Essas empresas também coletam muitos dados. Vocês acham mesmo, né, os que estão nos escutando agora, que os dados que são coletados aqui no Instagram ficam só para Meta? Não. Primeiro que de maneira subsidiária vai alimentar todos os anunciantes que a Meta agrega dentro das suas vendas de propaganda, né? Eles vão alimentar outras tantas, né? Bancos de dados, tantos outros modelos, né, de predição, por exemplo, de score de crédito, e a gente sabe, né, o quanto que esse comércio está se intensificando, massificando, e a gente, infelizmente, tem pouquíssima informação sobre isso. E Dani, já estou íntima. Daniela, a gente não pode fazer nada em relação a isso. A gente só tem que ficar aqui scrollando até morrer. Tem uma mulher que eu amo, que ela fala do mesmo conteúdo que eu, e ela, só que nos Estados Unidos, chama Scrolling to Death. Tipo, vire seu feed até a morte, né? Tipo, fique fazendo isso até morrer. Chama isso, chama assim o conteúdo dela. A gente vai scrollar até morrer ou a gente pode fazer alguma coisa? Não, a gente pode, a gente deve. Eu acho que, de certa forma, assim, a luta principal da nossa era, e eu entendo um pouco como desafio de uma geração, assim, a gente estabelecer formas de controle, acho que anteparos para o poder que está se tornando desmedido dessas empresas gigantes globais que são as Big Techs. É um setor novo, um setor recente na história, mas que já gerou uma acumulação de capital nunca vista antes na história do capitalismo, por isso tão poderosas, por isso tão capazes de investir em múltiplas áreas, não só do conhecimento, mas também, né, como esse exemplo que trouxe Pablo aí da indústria bélica. Eu acho que tem muitas camadas de ação, e acredito muito no poder das mobilizações, das pessoas mobilizadas para transformarem a realidade. É o que transformou a realidade até hoje, o que vai seguir transformando. Pessoas organizadas, mobilizadas em direção a algo que melhore a realidade na qual a gente vive. Eu acho que tem, assim, legal a gente estar fazendo essa live falando de design manipulativo, porque eu acho que tem tudo a ver com a gente passear por esse mundo da tecnologia, da internet, do digital, das redes, de uma maneira muito mais autônoma, a gente tem muito mais agência mesmo na nossa menos navegação. Ingênua também, né? Menos ingênua, acho que né? o entendimento de que a gente não precisa ser
conduzido apenas nesse processo. Acho que ter uma consciência de que, para mim, nada mais poderoso em relação nesse enfrentamento das Big Techs do que a gente conseguir desfazer essa cortina de fumaça, esse passe de mágica que eles conseguem fazer, que faz a gente entender que as coisas são inevitáveis. Então, aí a inteligência artificial vem aí, é inevitável, vai pegar todo mundo, não tem o que fazer, vai acabar com os empregos, se adaptem a elas. Então, o feed infinito é isso. Todas as redes sociais hoje têm feed infinito. A gente tem que se adaptar a ele, entendeu? Compartilhamento de dados entre essas empresas. Então, eles já têm acesso aos nossos dados, vamos continuar dando nossos dados infinitamente para eles, porque não tem jeito, não temos como escapar disso. Eles já têm acesso a tudo. Então, acho que essas empresas são muito engenhosas ao se apoiarem nessa sensação de que aquilo que foi feito não pode ser desfeito. Por isso que eu dirijo hoje uma organização que se chama Ctrl-Z. Ctrl-Z é o clássico comando de desfazer. A gente está com essa ideia de paralisar o processo e desfazer o que foi feito. Esse sistema, da mesma forma que ele foi construído nas últimas décadas para funcionar de uma maneira que acumulasse capital para os shareholders, para os donos dessas grandes empresas de tecnologia, esses sistemas podem ser construídos para serem mais responsivos para os interesses das pessoas. É aquilo que você explicava ali para o executivo do YouTube, Shelly. Isso aqui foi desenhado para maximizar nosso tempo de tela na frente do YouTube. Então, não interessa para a empresa mostrar para um pai, para uma mãe, para um responsável uma classificação indicativa. Mas se ele fosse desenhado para ser mais seguro para as crianças, aí sim uma classificação indicativa se aplicaria. Então, a gente tem que cada vez mais, acho que como usuários, que é como essas empresas gostam de chamar cidadãos, cidadãs, pessoas, acho que a gente precisa se posicionar numa direção de desfazer esse passe de mágica e entender que a gente está navegando por arquiteturas que foram criadas com uma intencionalidade, que por trás de cada um desses botãozinhos que a gente vê aqui, tem uma decisão humana, e que normalmente foi tomada por seres humanos muito poderosos, com uma intenção de acumulação de capital e de poder. Então, acho que a gente precisa enfrentar isso com muita coragem. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se colocar como agentes nesse espaço, tomar decisões a respeito das nossas tecnologias que sejam mais bem informadas, mais autônomas, não simplesmente aceitar aquilo que é imposto para a gente, para os nossos filhos, para os nossos pais e mães que também estão ativos nesses ecossistemas e muitas vezes enfrentando vários dos riscos que o digital traz para pessoas que não necessariamente têm costume, não passaram a sua vida. A gente fala dessa literacia midiática, né, que pode ser que chegue nos nossos filhos pela escola, para a gente chegou pela experiência, mas como vai chegar aos nossos pais e mães, né? Então, temos aí acho que a gente tem um desafio geracional importante também para cumprir. E eu acho que são as mobilizações, assim. A gente tem um conteúdo que a gente faz na Ctrl-Z toda semana, que é o boletim de vitórias. Então, quem seguir a Ctrl-Z toda sexta-feira, a gente coloca um post em que a gente conta várias batalhas que estão sendo vencidas contra as Big Techs. Então, são batalhas judiciais, então são pessoas que processaram essas empresas, estados que processaram essas empresas e conseguiram responsabilizá-las, ou por meio de compensação, multa financeira, ou por meio de fazê-las mudar uma prática, que era uma prática que não era interessante para o interesse público. Pessoas comuns que fizeram a mesma coisa, batalhas de opinião pública, então simplesmente medidas que essas empresas vinham tomando e que elas tiveram que deixar de fazer porque a opinião pública começou a pressionar numa outra direção. Então, por mais que pareça que eles são esses gigantes, esses moinhos de vento que nós aqui, Dom Quixote com a nossa espadinha de madeira, não necessariamente vamos conseguir vencer, isso é uma ilusão na qual elas se apoiam também. Se a gente conseguir desfazer isso, acho que a gente tem muito mais possibilidade de trazer transformações que são responsabilidade da gente também. Ai, muito bom. Olha a aula, olha a aula. Ó, a Nath Lira fez uma pergunta. Como fazer o letramento digital da população sobre esse tópico, design manipulativo? Letramento digital é um pouquinho... Ela falou de literacia midiática. Também é um jeito de falar da pessoa ter um letramento midiático, um letramento digital. É difícil fazer um letramento digital nesse tópico porque as pessoas nem sabem que isso existe. Assim, elas sentem, mas elas não tá. Eu acho que a gente ainda está na fase de explicar. Por isso que eu decidi fazer essa live. Porque às vezes eu falo disso nas minhas palestras, principalmente para adolescente. Tem um vídeo que eu gosto de mostrar para uns adolescentes, que é um vídeo de IA, e é um vídeo de uma... Porque a IA, gente, ela é muito manipulativa. Eu acho que ela é
o próprio design manipulativo expandido. Assim, tem coisas ali nos manipulando e é difícil de perceber. Então, quando eu tô com adolescentes, eu mostro um vídeo que é uma mulher negra de cabeça raspada com uma tatuagem no pescoço. É importante eu descrever para vocês descrever a cena. Então, ela está aqui. E ela está gritando com um policial fardado de preto. A sensação que a gente tem é que eles estão num protesto. E ela grita: você acha que isso é bonito? Você acha que isso é bonito? E ele dá uma risadinha, tira um spray da bolsa de pimenta, um spray de pimenta ou de alguma coisa, e espirra na cara dela. Esse spray é laranja e daí ela vira pro lado. Eu mostro isso para os adolescentes. Eles riem. Aí eu mostro de novo e peço: o que vocês entendem desse vídeo? Ah, o policial jogou o spray nela, foi agressivo, mas também ela provocou o policial. Eu falo, tá, e onde é que eles estão? Ah, parece um protesto. Eu falo, gente, vocês já viram um protesto? Será que a gente tem um som tão nítido dessas duas pessoas gritando? Será que a gente teria uma câmera? Porque eles estão enquadrados perfeitamente, assim. Não tem a menor possibilidade daquilo ser real. E não passa na cabeça de nenhum dos adolescentes, eu tô falando de ensino médio ali, eu tô falando de 13 a 18, que aquilo é mentira. Porque eles se envolvem emocionalmente e não conseguem nem perceber. Então, esse é um jeito, Nath. Aí eu vou destrinchando, eu passo de novo. Eu falo, gente, será que isso não é IA? Primeiro porque eu não teria como ter uma câmera ali pegando só eles dois. Eu não teria como ter esse áudio. O que protesto é esse? E depois a gente começa a ver o que tem por trás de uma cena onde uma mulher careca, negra, com uma tatuagem, está brigando com o policial. Primeiro, eu que sou branca, tenho amigos e amigas negros, e mesmo que eu não tivesse, em que lugar do Brasil você já viu uma pessoa negra chegando a um palmo de um policial e gritando com ele? Ela é capaz de ser morta muito antes. Isso não existe na Terra. A situação não existe. Não é nada possível, mas existe uma ideia por trás que é fazer essa mulher parecer agressiva. E o fato dela estar com a cabeça raspada, com uma tatuagem, parece uma feminista estereotipada. Então tem tantas camadas, e a única coisa que eles conseguem quando eles veem o vídeo a primeira vez é rir. Então, o que eu tento na hora de conversar com o meu público principal, que é criança, quando eu dou aula de perigos na internet para criança de 6 a 12 e para adolescente de 13 a 18, para adultos e professores, o que pode afetá-los mais diretamente, que são esses vídeos, é tentar desenvolver um pouco de pensamento crítico, sabe? O problema é que são tantos. Aquele vídeo está num carrossel de 10. Na sequência de 300. É muito difícil. E vocês, como fazem? Eu gostaria, e que bom que a Dani já apresentou um pouco do Ctrl Z, que você também falasse do seu projeto, Jorge, porque o Jorge tem um time aí. Como que você faz com seus alunos? Como que você explica isso pela primeira vez? É uma boa pergunta, viu, Shelly? Porque os meus alunos, eles são pessoas que estão se formando em ciência da computação. Então, eles são as futuras pessoas que vão fazer a indústria de TI acontecer. Então, são as futuras programadoras, as futuras pessoas que vão testar software, as futuras pessoas que vão lidar com o banco de dados. Então, o principal, e que eu digo para vocês, para todo mundo ficar com esperança aqui, é o seguinte, é que a gente convença, e não é difícil. Isso eu digo que a gente tem feito há muitos anos. Garantir que essa geração de novos profissionais de tecnologia da informação abracem esse processo. Entendam o que é um design antiético, manipulativo, enganoso, ou como a gente costumava falar, para quem caiu aqui de paraquedas, a gente costumava, ainda costuma, mas é um termo racializado. A gente chamava de dark pattern. Então esse termo errado, padrão obscuro, ele ainda é usado, infelizmente, até em algumas leis lá fora, como a Lei de Serviços Digitais, o DSA, em vários artigos ainda é um termo utilizado. Então a gente vai falar mais para fins de conhecimento. Mas o termo que a gente mais promove é o design enganoso e ou manipulativo, que é um design antiético. Então quando a gente fala isso em sala de aula para as pessoas que estão se formando, entendendo como é que eles vão construir novas tecnologias, eles abraçam a causa, eles e elas, muito bem. E a gente traz o contrário, né, que é a antítese, que é o design justo, ético e iluminador. Então é aquele design que vai fazer com que o usuário tome uma decisão bem informada, com calma. É o design da tecnologia, seja ela qual for, da informação, certo? Não tecnologias para outras áreas de conhecimento, tecnologia de software. É o design que tem foco no bem-estar, na autonomia, no tempo offline, se for o caso da criança ou do adolescente. Então as pessoas, eu acho que elas não conseguem desver isso, uma vez que elas aprendem a assimilar esse conceito. E eu falo muito em sala de aula com exemplos, não só os exemplos que são mais banais, mais cotidianos. Então, por exemplo, falar de mídia social
é um exemplo mais banal. A gente fala, olha, o feed infinito, a rolagem infinita, o autoplay do YouTube, o jogo em que você tem que ter uma coleção completa, o Duolingo que estimula você a terminar sua lição todo santo dia, que você não pode deixar de fazer. Isso é um exemplo um pouquinho mais banal, mas que eles e elas adoram e assimilam. Mas a gente tenta falar de temas que são mais de fronteira. Então, um tema que no nosso grupo de pesquisa, a gente pesquisa muito, que daqui a pouquinho eu falo mais sobre eles, sobre os temas e talvez sobre o grupo, para vocês buscarem mais conhecimento, são temas que envolvem a criança e o adolescente, mas com um olhar mais para frente, de futurismo e computação, que a gente chama de design especulativo. Então a gente está tratando de AI Companion, que são, vulgarmente falando, adolescentes que namoram com a IA, que têm um relacionamento afetivo com a IA, Smart Toys, então brinquedos que têm design manipulativo, que são para primeiríssima infância, às vezes 0 a 3 anos, babás eletrônicas que entendem o choro da criança, que utilizam aquilo dali também para analisar aquele dado. Então esse design manipulativo, ele infelizmente não está só nos aplicativos, ele às vezes está, muitas vezes, em questão produtos que estão na sua casa. Como você tem, sei lá, um Robopet, que aí ele não é massivamente utilizado como uma rede social, nem de longe, mas são sinais de futuro. Para a gente começar, não só olhar para o retrovisor e dizer, caramba, vamos tentar arrumar o que a gente já tem de plataformas aqui. Não, a gente vai olhar para frente, vai tentar antever o que essas novas estão começando a surgir, vão trazer de problema e tem trazido pouco a pouco. Então é assim que a gente faz para antecipar problemas, então um pouco de nutrir regulações futuras e debates com o que está por vir, que está começando a surgir, e olhando para as atuais e tentando organizar essa casa, né? Dizer, olha, o jogo de azar ele é ruim sempre, não tem o que fazer. Mas em um aplicativo educacional, ele é ruim aqui porque ele tem esse design antiético, mas ele está acertando aqui. A parte de cancelamento da conta aqui é fácil, a parte de acessar os seus dados aqui está fácil, mas, sei lá, a retenção do usuário aqui é muito grande, e não deixa a criança sair ou o adolescente sair, isso aqui está errado. Então, eu diria que é mais ou menos assim que a gente trabalha. Aí eu até fiz um vídeo com o Jorge quando a gente estava lá em Pernambuco juntos, porque tá muito na moda colocar aplicativos para criança na primeira infância, né? Nas escolas aqui de São Paulo, as crianças, os professores, e eu vou falar porque os professores me escrevem, eles são obrigados a usar alguns aplicativos para ensinar, acho que matemática, inglês e leitura. E o aplicativo de leitura ele é muito interessante, porque você tem uma biblioteca virtual. Para muitos alunos é caro. Imagina, um livro, até, sei lá, Diário de um Banana. Esses livros bem clássicos de adolescente, gente, é R$60, R$70, R$50, é muito caro. Você tem 3 filhos, como é que você vai dar livro para eles? E leitura é importante. Então, o aplicativo de leitura, ele é uma ideia legal. Mas existem aplicativos e aplicativos. Então, você pode ter, por exemplo, Nath, a professora didática, tentando transformar tudo numa mini aula para você usar aí com seus adolescentes, com seus professores. Você pega 2 aplicativos de leitura e como eles funcionam. Eu sei porque eu usei. Então, tem um que você vai lendo os livrinhos e ele vai contabilizando. Você já leu isso? Ele te põe um ranking de leitura. E uma hora ele disse para mim, você leu demais, Shelly, descansa. Porque eu fiz como se eu fosse uma criança. E eu fui vendo vários livros fofos, porque hoje tem cada livro maravilhoso, infantil, né? Ele falou, você já leu bastante, você não quer descansar? Muito bem. O outro eu tenho que ler, porque quanto mais eu leio, mais eu consigo pontos para trocar a cor da roupa de um personagem. E aí vira uma competição na sala de aula das crianças de 6 e 7 anos para ler com qualidade ou para trocar a roupa do personagem. Porque elas combinam de trocar todo mundo a roupa do personagem ao mesmo tempo. Só que às vezes tem uma que não consegue ler em casa, porque não tem um aparelho bacana, porque eles podem acessar o aplicativo. Qual é o objetivo? O objetivo é ler, incentivar a leitura e ter acesso a livros que muitas vezes são caros para as famílias. O objetivo é trocar a roupa de um personagem, que às vezes ela pode até passar assim e não ler, porque o aplicativo não sabe exatamente se ela leu. Então, eu acho que esse é o detalhe que você está falando, né? Só para ilustrar. Às vezes uma coisa... Claro que você está falando lá do futuro, me dá até arrepio. Adoro esse tema, tenho amigos que vão amar. Mas só para a gente tangibilizar, você pode pegar 2 coisas que têm a mesma funcionalidade. Até 2 aplicativos de compra, 2 aplicativos de pedir comida e pedir para os alunos ou para os adultos, independente da idade deles, analisarem. Qual deles está te manipulando, qual deles está te oferecendo um serviço. Ou qual está te manipulando menos, que acho que é difícil algum que não manipule nada, mas pelo menos é um pouco mais ético, né? Usando as palavras do professor. Você, né? Talvez seja esse o critério. Qual está ajudando a plataforma e qual está ajudando você. O objetivo é que ajude você, não a plataforma. Então, acho que esse pode ser um critério. E sempre exemplos. Os exemplos são mais simples de assimilar, é uma forma de reter o conhecimento. E eu acho que é divertido também. Até na faixa etária que eu ensino, que é a faixa etária da universidade, né? Eu sou professor da FRPE.
E aqui a minha faixa etária vai ser o quê? Pessoas de 20 e poucos anos, então até eles se divertem em sala, riem enquanto discutem. A gente vê essas tecnologias do futuro e as tecnologias atuais. E uma forma de você assimilar que ela é divertida também. E eu acho que principalmente tem iniciativas com parceiros com os quais a gente já teve projetos, como o Instituto Alana, a gente tem parceria com a Unesco nesse momento. E eu sei que o Alana, por exemplo, faz às vezes uma caça a padrões manipulativos nas escolas. Então pede para em 5 minutos você achar. Quem mais acha que uma forma de estar sendo enganado, manipulado, se ela ganha pontos. Uma dinâmica super simples, você bota ali o aplicativo, projeta, ou então deixa ele usar por aquele momento, né? Em sala de aula vai ser permitido, né, com uso pedagógico. E aí você instrui enquanto eles brincam ali e contam os exemplos em voz alta. É uma forma de trabalhar melhor o conceito, né? E quem tenta educar muito a gente é o Pablo, né, Pablo? Você pode falar um pouquinho mais de você? Por que você começou a fazer esse conteúdo? Eu encontrei o Pablo, gente, eu falei, gente, que conteúdo bom. Nossa, esse rapaz tá fazendo um conteúdo muito interessante. Eu só reclamei um dia pra ele, porque ele põe umas cores ali, tipo, amarelo no vermelho, e a míope aqui fica assim, ó. É muito chique o design dele. Conta pra gente, por que você começou a fazer isso, Pablo? O que você estuda? Conta mais sobre você e como você tenta nos educar todo dia, porque você faz isso que ela tá falando, né? Você tá tentando nos ensinar. Sim. Não, perfeito, Julia. Inclusive, falei com o meu designer para a gente mudar um pouco o esquema de cores depois da sua puxão de orelha, porque de fato estava difícil. Mas eu sou uma pessoa que sou apaixonada por tecnologia desde muito cedo. Desde muito cedo eu me interessei por tecnologia. Eu sou uma criança que cresceu no início dos anos 90. Peguei o mundo analógico e peguei a introdução do computador e da internet nas nossas vidas, assim. Então, foi um período muito interessante porque eu pude viver minha infância totalmente offline e peguei o que a gente poderia chamar do momento áureo, né, da internet, da conexão, né, em que a gente tinha propósitos, né, para entrar na internet. A internet a gente ligava e desligava, a gente escolhia quando entrar e quando não, e a gente fazia coisas muito mirabolantes, né? Era uma época muito interessante. E nunca deixei de gostar desse tema, mas meu tema de pesquisa mesmo é segurança pública, né? Eu sou formado em ciência política e eu sou um pesquisador em segurança pública já há quase 20 anos, né? Trabalho numa organização que se chama CESEC, que é o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. E como vocês podem pensar, né, e ver com os próprios olhos, segurança pública é um campo em que a tecnologia hoje é amplamente abraçada, desejada, incluída, inclusive de maneiras muito questionáveis, né? E é basicamente esse o meu trabalho. A gente criou um projeto que se chama o Panóptico, que é para olhar exatamente como essas tecnologias, essas câmeras inteligentes, reconhecimento facial, algoritmos, estão sendo espalhados aqui pelo Brasil sem nenhum debate público, sem a gente entender quais são os efeitos, e estão produzindo coisas como prisões injustas, pessoas que estão, às vezes, no estádio, torcendo, e uma câmera diz que você é uma pessoa procurada pela justiça, e vai 2 policiais lá e te retiram do estádio. E como é que a gente produz conhecimento sobre isso, né? Ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo, você pode ir no estádio, a câmera diz que você é uma pessoa procurada de justiça porque está devendo pensão e 30 devedores de pensão foram presos, né? Pois é, exatamente. E ainda tem isso, né? Quando Devedor de estágio é pensão. liderado por uma mulher, a pessoa já resolveu um problema. Fala, então Pois vamos pegar aqui. Pois é. Esse, e tal, inclusive, devedor de pensão é o favorito, é o top 1 de pessoas presas com reconhecimento facial no Brasil inteiro. É algo muito curioso. Mas minha intenção, né, e o que eu tenho tentado fazer, é criar uma conversa sobre essas questões que muitas vezes são escamoteadas, colocadas embaixo dos tapetes, né? Ninguém quer que o CEO do Spotify não quer que a gente saiba que ele está financiando drones que vão bombardear pessoas em guerras na Europa. Nem tampouco, por exemplo, vocês estavam falando da questão do design manipulativo, eu lembrei do caso do Pokémon GO. Sabe esse joguinho Pokémon GO? Que era exatamente isso, é uma gamificação, né? Uma criação de um cenário virtual ampliado, né? Uma realidade ampliada a partir do smartphone. Então, tem Pokémons escondidos pela sua cidade, você tem que ir lá capturá-los. O quanto mais raro, mais difícil, mais você tem que andar. E nesse processo de andar, caminhar, tirar foto, capturar Pokémon, você vai produzindo imagens, você vai produzindo pontos georreferenciados, e isso criou uma imensa base de dados da Niantic, que é a empresa que construiu o Pokémon GO, e hoje a Niantic está vendendo esse mapa, essa base de dados, seja para robôs que fazem entregas de comida,
super simples, ok, a gente poderia até assimilar esse uso, mas também para drones que não usam GPS, que utilizam esses mapas criados por milhões de crianças, adolescentes e adultos por conta desse joguinho Pokémon Go para se guiar e fazer bombardeamento de pessoas. Então, acho que o meu interesse no Instagram sempre que eu olho uma coisa muito impressionante, é tentar trazer isso para uma audiência maior, explicar de uma maneira um pouco mais interessante, inclusive fazendo uso de clickbait, para que a gente possa discutir isso, para que a gente possa, de fato, entender o que significa a gente fazer parte desse mundo super conectado, da gente fazer parte, por exemplo, de instalar um Pokémon Go e saber que a gente está doando nossos dados, está doando, que a gente está trabalhando para uma empresa que depois pode vender nossos dados para usos muito fora da nossa imaginação. Então, acho que esse é o meu convite. Né? Quem vai lá no meu perfil pode ter certeza que vai ter muitos temas para a gente discutir e muita informação mais didática para que a gente possa entender que mundo é esse que a gente vive e como é que a gente pode entender melhor esse mundo e fazer escolhas mais conscientes. E tá funcionando demais. Eu quero agradecer muito vocês. Aliás, quem tá na live, depois que eu publico a live, eu sempre peço para quem assistiu a live ir lá e fazer um comentário, porque ajuda a entregar mais ela para esse algoritmo. E duas coisas que eu queria comentar. No livro A Máquina do Caos, que eu já cansei de recomendar aqui, é muito interessante você falar de segurança pública, porque eu falo assim, isso é segurança pública. As pessoas entenderem design manipulativo, elas manterem suas famílias e a si mesmas mais seguras. Tem um caso brasileiro, na Máquina do Caos, gente, que é um livro do Max Fischer, ele fala de várias situações envolvendo como as redes sociais surgiram, os motivos, ele fala de muita manipulação. E ele fala de uma situação no Brasil que eu explorei outro dia num evento de mães que têm o filho com microcefalia, aqui no Brasil, grupos de mães que se apoiam, que têm o filhos com microcefalia, lembram desse boom que teve a microcefalia, vários bebês nasceram assim, e elas recebiam tanta notícia falsa, tanta informação equivocada, elas estavam em desespero, elas buscavam qualquer informação que existisse, com toda razão, elas iam muito para o YouTube. YouTube entregava para elas tanta porcaria, tanta mentira, e tem o depoimento dos médicos falando que eles não conseguiam convencer as pessoas das coisas básicas. E, inclusive, algumas mães deixaram de dar vacinas para os seus filhos porque tinha um boato de que as vacinas que causavam a microcefalia. Isso está totalmente equivocado. Só que algumas mães estavam com tanto medo porque assim, elas falavam com o médico uma vez por mês nos grupos, ou que seja 2 vezes por mês. Agora a informação elas recebiam todo dia 5 mensagens dizendo isso. E elas se sentiam culpadas, paravam de vacinar as crianças que já tinham uma imunidade mais comprometida, algumas precisavam de sonda para se alimentar e as mães recusavam a sonda. E não dá para culpar essas mães, porque elas eram bombardeadas com isso. Então, quando você fala isso é uma questão de segurança pública, eu concordo com você 1000%. Igual a violência sexual e a violência contra as mulheres, né? Contra crianças e mulheres. Quando a pessoa pensa em segurança pública, ela pensa em assalto, crime organizado, posso sair de casa e não voltar. E ela não pensa em criança sendo estuprada, ela não pensa em fake news sendo compartilhada, ela não pensa em apostas manipulando as pessoas e elas se endividando. A gente ainda tem uma visão muito limitada do que é segurança pública. Desculpa, dei um puta texto gigante aqui. Não, E tá tudo porque certo. E eu queria inserir uma coisa, Angeli, que tá vindo na minha cabeça toda hora. Golpes, né? Golpes é uma coisa completamente corriqueira. Eu estava analisando os dados, tem uma organização brasileira que se chama Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles compilam dados, estatísticas produzidos pelas polícias todos os anos e lançam anuários. E se mostrou que está reduzindo muito os crimes contra o patrimônio, ou seja, roubo de celular, roubo de carro, e está aumentando exponencialmente os golpes. Tá muito mais rentável você pegar um celular e fazer desse celular um monte de esquemas, um monte de saques, um monte de, enfim, de transações eletrônicas dentro desse celular, do que você, por exemplo, fazer um roubo, por exemplo, de casa, né, que é muito custoso, é muito mais perigoso e, de fato, às vezes pode não render nada. Então, a gente também tem que entender, né, que esse aparelhozinho também, além de nos manipular, além de toda essa produção de dados, né, que a gente faz sem nos dar conta, ele também é uma grande ferramenta para golpistas que querem... Para crime mesmo, né? Eu começo as minhas palestras assim, sabia? Eu faço uma competição e eu divido o auditório entre os criminosos
presenciais, que roubam coisas, materiais, e os criminosos do digital. E depois eu explico que o criminoso do digital, ele quer dinheiro, só que criança e adolescente também é encontrado por ele e não tem dinheiro. Então eles tentam transformar a criança e o adolescente em um produto. Por isso que a dignidade sexual é o que eles mais atacam em criança e adolescente. Eu sou encontrada 3 vezes por dia por golpista. Se eu somar todos os, ou mais. E-mail falso, criança também. Só que criança não tem dinheiro, então eles vão tentar transformá-la num produto. Eles não vão deixar de usar essa oportunidade. E no digital é mais difícil de pegar o criminoso. A pena é menor porque não teve contato com a vítima. Ih, rapaz, estuda esse negócio que eu adoro. Mas, ó, eu vou querer dicas finais. Passou muito rápido. Muito obrigada. Vocês são o máximo. Primeiro, mas antes das dicas finais, eu quero agradecer demais vocês. Eu acho que ninguém consegue agradecer tanto o que vocês fazem. Eu chamei vocês para essa live e eu fiquei extremamente feliz de vocês aceitarem. Daniela, principalmente, quando eu soube da criação do Ctrl Z. Eu queria estar lá na festa de lançamento, eu não podia, porque acho que foi numa Laranja, sei lá, eu tinha uma palestra para dar. Eu me emociono, porque tem um livro que eu gosto muito que chama-se Você Não Pode Ser Neutro num Trem em Movimento, que fala sobre os direitos civis da população negra no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Porque às vezes a gente acha que uma grande revolução ela precisa começar grande, tipo, uma grande. E ali ele prova que não, que cada pessoa que tomou uma decisão, é um professor que vai contar essa história, fez diferença. Tipo, uma pessoa que se recusou a não. Eu lembro da história de uma moça, ela foi na biblioteca pegar um livro e falaram que por ela ser negra ela não podia pegar aquele livro. E ela fez uma situação. Aquela pessoa insistindo naquela situação, ela fez diferença quando a gente vê uma marcha gigante, sabe? Então, vocês que me acompanham aqui, cada post de criança que vocês decidem não curtir, cada dia que vocês decidem fechar o celular e ler um livro, cada decisão importa. E eu tô aqui com pessoas que sabem disso e que estão fazendo isso por si mesmas e por nós. Então, primeiro, e muitas vezes, muito obrigada. Acho que vocês não têm ideia de quantas pessoas admiram vocês. E eu sei o quanto é difícil fazer conteúdo aqui. Você não sabe com quem você está falando. Você não sabe onde está chegando. São 12 anos que eu estou fazendo conteúdo aqui. E eu tenho a oportunidade, às vezes, de encontrar as pessoas, né? Então, muito obrigada. De verdade, pelo trabalho de vocês. Sigam eles. Eu vou deixar tudo marcadinho aqui na live. É prof.Jorge Valença, né? O Pablo tem uma mais difícil. É MPP, já esqueci tudo. P... Tem uma amiga minha que fala que é Pablo Nunes sem as vogais. É PBLNNS. Escreve Meu nome aqui é o muito arroba comum, nos Sheili. Foi comentários. horrível essa arroba. Nossa, mas é muito difícil. E Ctrl Z, eu amo, mas toda vez eu tenho que olhar como escreve Ctrl, que eu nunca me lembro, porque não é o Ctrl, né? Tirou ali uma letrinha também. Toda vez eu sofro pra escrever. Mas depois que vocês seguirem, gente, vai ser mais fácil. Botar o C, ele já puxa. Então sigam todo mundo. E gostaria que vocês dessem seus recados finais e também, se possível, dicas para nós mortais tentarmos. Não foi você, Pablo, que colocou Você compartilhou ou foi você que criou aquela coisa de colocar na capinha do celular, na imagem do celular, a cara do Zuckerberg? Você que inventou, você copiou? Não, eu compartilhei, eu só traduzi do inglês. Foi incrível, Gente, né? eu copiei, foi incrível. Então, sabe, gente, que a gente deixa no celular sempre a imagem dos nossos filhos, dos nossos pets, de uma foto bonita nossa, né? Que a gente estava gata. Sugeriu deixar uma foto do Zuckerberg para você não achar que esse celular é um objeto de afeto, que na verdade você lembrar que é uma empresa querendo te usar e te manipular. Eu achei a ideia ótima. Não tive coragem de botar uma cara do Zuckerberg aqui, mas achei a ideia muito boa. E aí, quem começa? Eu vou começar, então, falando para as pessoas que a Ctrl Z tem um projeto que chama ADD, que é o Arquivo de Danos Digitais, e que todas as pessoas que tiverem seus direitos ameaçados pelas Big Techs têm um lugar para contar essa história hoje. E não apenas para contar essa história, mas a gente também oferece suporte jurídico gratuito para casos de conta que foi suspensa, conta que foi hackeada, perfil fake que foi criado no seu nome e não foi removido pela plataforma. E por que eu estou dando essa dica? Por que eu acho ela importante? Porque a gente precisa reagir. Porque a gente não pode aceitar que as decisões ruins tomadas por essas empresas saiam barato. A gente fala muito na Ctrl Z que um caso pode ser só um caso, mas milhares e milhares de casos vão gerando evidência. E a gente está querendo gerar evidência sobre os riscos e as ameaças sistêmicas causadas por essas empresas. O que, na verdade, é uma tendência. O que, na verdade, é um problema
de design mesmo dessas plataformas, e não necessariamente um caso isolado. Então, a gente está juntando as histórias na Ctrl+Z por meio do ADD, por meio de investigação, por meio de outros levantamentos de dados que a gente tem feito. Então, eu quero que as pessoas tenham implantado um pouco essa memória de que aconteceu alguma coisa com você que foi causada por uma empresa de tecnologia nas redes sociais, então fui atingido por um golpe, minha conta foi hackeada e não consegui falar com nenhum ser humano, só atendimento de bot. Entra lá no Ctrl+Z e conta essa história pra gente começar a procurar nossos direitos e acho que tornar mais comum a responsabilização das empresas de tecnologia, das Big Techs. Amiga, você não sabe o lugar que você está se metendo. Eu vou te mandar uns 10 casos só amanhã. Já Pode entrei aqui, mandar, eu fui queremos. passando, porque o pessoal manda muito para mim esse tipo de coisa. Pode E mandar, é você muito manda todo mundo pra difícil, porque eu Ctrl+Z aqui como agora. advogada, meu sonho é ter esse lugar. Meu sonho, eu vou arrumar dinheiro, eu vou virar o mundo para te apoiar, menina. Pelo amor de Deus, isso é muito importante, a gente se juntar. São movimentos que tem em outros países e que faltava muito aqui. Então, gente, Ctrl+Z, sigam e mandem as tretas para lá. Quem mais vai se despedir e dar uma diquinha? Vou entrar na sequência então. Ó. Pessoal, o que eu sugiro para vocês, para quem quiser mais informação, vai ser informação simples se ela tiver aqui. Então, aqui no meu perfil, que é um perfil profissional, eu, como professor da FRPE e como coordenador do grupo, que a gente chama de ASPAS, que é uma sigla, né, para aspectos sociotécnicos em plataformas, a gente investiga na academia, ou seja, na universidade, na FRPE, os impactos que essas tecnologias diversas, então a gente falou aqui de aplicativos educacionais, falou das mídias sociais, citou as bets, pode falar de jogos, todas essas aí, as IAs como um todo, chatbots de propósito geral, como o ChatGPT, ou as AI Companions, são os companheiros virtuais. A gente investiga essa camada tecnológica, mas sempre com vistas a pensar no impacto, nos riscos, também nos benefícios e danos também, como até a Daniela comentou agora há pouco, que isso causa em grupos vulneráveis, principalmente crianças e adolescentes. Então, quem quiser uma informação, outro tipo de evidência, ou estudos para consumir com mais calma, ler, tudo está no nosso site, que é fácil, é www.grupoaspas.com. Também está aqui no Instagram, no meu perfil, que é @prof.jorgevalenca. E eu sugeriria que, para a gente se prevenir com relação a tudo isso, a gente busque pouco a pouco se informar mais. Então, entendendo o que é esse conceito de design manipulativo. Jorge, mas eu tenho um filho, como é que eu vou oferecer esse conteúdo? Assim, eu acho que não tem paciência. A gente pode consumir cartilhas, então tem cartilhas da Cifernet, tem cartilhas que foram feitas, não só a Cifernet fez uma cartilha, como fez um curso, um módulo de design manipulativo. Quem não for de artigos, ou quem não for de perfis daqui, como eu sugeri do nosso grupo, vocês podem consumir também outras cartilhas que foram feitas pelo NIC-BR, ou seja, o Comitê Gestor da Internet, para falar com educadores, para falar com pais, que falam de segurança de forma geral e proteção desses grupos no ambiente virtual, independentemente, para além do design manipulativo. Então tem linguagens diferentes. Vocês podem consumir uma live, como a Shelly está fazendo aqui. Então acho que é uma forma de a gente se inteirar do assunto, depois desce no elevador, comenta com alguém. Essa informação da mesa de bar do dia a dia Fofoqueiros profissionais. Nosso objetivo é fofoqueiros, sejam fofoqueiros. Um fofoqueiro do bem. Fofoqueiro do Exato, bem. espalhem. O Brasil é ótimo em fofocar. Ao invés de fofocar só no velho jogo, fofoque sobre essa live com um amigo seu. Desça no elevador e comente a respeito, entendeu? Então acho que é uma maneira da gente falar de maneira não técnica, não chata. Dizer, eu soube que tem um botão que bota muita notificação, que vai vir aquela época de promoção, e vão dizer que tem um número o estoque está acabando, que tudo eu vi que era mentira. Então é uma forma de falar de maneira desconstruída e fácil. E começar a nutrir, caramba, eu estou muito tempo online, eu tenho que ficar offline, o que está acontecendo aqui, né? Acho que é o começo da trajetória e o restante é regulação, o restante é formação de pessoas, que é o que a gente está fazendo também em paralelo. Obrigadão pelo convite. E eu sei que você fez, que a gente já conversou sobre isso recentemente, uma pesquisa sobre esses aplicativos que tiram a roupa das pessoas, e eu vou te chamar para a gente falar disso, ou a gente faz um videozinho collab para falar para o pessoal sobre esses apps que eles se debruçaram lá no núcleo de pesquisa sobre esse assunto. E você, doutor Parlo? Bom, vou fazer cor aqui com meus colegas. O meu arroba é difícil, mas eu juro que meu conteúdo é fácil, é compreensível. Eu falo de muita coisa muito terrível, mas de uma maneira muito simples para tentar jogar luz nisso que tentam a todo momento esconder da gente, né? Então é PBL, NNS, e também vocês podem seguir o perfil do projeto que eu coordeno, que é o Panóptico. O Panóptico, ele é um monitor de novas tecnologias na segurança pública, então a gente tem um site com mapa que monitora
todas as câmeras de reconhecimento facial que tem no Brasil e como é que elas estão te vigiando, produzindo dados, sem você saber, sem você consentir com essa coleta de dados massiva que está sendo feita todos os dias, sem que a gente realmente saiba. E aí, Sheili, eu queria dar uma diquinha bem para quem quiser aqui depois sair daqui e ver um outro vídeo um pouquinho maior, mas também pequenininho, um documentário, um mini documentário chamado Sorria, Você Está Sendo Vigiado. Tá no YouTube, totalmente gratuito, e conta um pouco sobre o processo de entrada de câmeras de reconhecimento facial no Brasil. O que significa isso? Quais são os perigos e como é que a gente está exposto, inclusive crianças, tendo seus rostos sendo coletados e indo parar por bancos de dados que ninguém sabe quem cuida, quem usa e quem manipula. Então, excelente. Não, já estão me pedindo assim, faz uma live só com a Dani também, porque a iniciativa dela é muito bacana. Vou fazer, gente, a Dani podendo, que a agenda dessa mulher não é assim. Nossa, eu sou muito chique de conseguir ela aqui. Vamos assistir esse documentário. Ai, até me perdi, ia indicar mais alguma coisa, mas, gente, como sempre, vou colocar os arrobas aqui na live, vou colocar o que vocês citaram, se quiserem mandar, assim, alguma coisa que talvez, qualquer referência que a gente falou, né, esse filme, o descritivo. Muito, muito obrigada pelo tempo de vocês que estiveram como convidados para ensinar um pouquinho mais pra gente. Ah, lembrei! Outro dia uma moça da proteção da infância, que eu gosto dela. Ela veio falar sobre como seria importante ter reconhecimento facial das crianças na sala de aula para os pais saberem se a criança chegou ou não na escola. Sem ponderar nada sobre as consequências. E tipo assim, eu falei, gente, mas um pai não consegue saber se a criança chegou ou não na escola, entrou ou não na escola. Hoje eles já estão sendo coordenados por apps e não sei o que. Aí eu já vou lá tem, com a minha né? opinião e parece que eu não quero proteger as crianças, entendeu? Aqui Não, tem já chamada tem. automatizada. Aqui em Recife, do lado de Recife, em Jaboatão, tem chamada automatizada com reconhecimento facial. Sim. Jaboatão, no Recife, Paraná, Goiás, isso aí, Sheili, a gente pode fazer uma outra live também, porque é impressionante. E eu não entendo que demanda é essa, quanto tempo é esse que o professor gasta fazendo chamada que precisa colocar um totem com reconhecimento facial, produzindo dados das crianças. É um negócio, assim, impressionante. É toda uma novela, é toda uma outra fofoca pra gente tecer. Então já tem assunto com os três, já estão convidados de novo a voltar. Muito obrigada pelo tempo de todo mundo, vocês estiveram com a gente. Compartilhem para o pessoal saber o que é isso, para começar a buscar seus direitos. E a gente se fala na próxima. Um abração. Shelly, obrigada pelo espaço, obrigada pelo gente. trabalho que você faz também e um abraço para todos. Parabéns, Tamo junto. obrigadão. Obrigado, Até. gente. Prazer, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchauzinho.